Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Quem achou diz amém. Quem não achou, acompanha no Data Show. E a palavra eu vou ler na minha versão NVI, você pode acompanhar na revista Almeida, que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, e depois de terem feito tudo isso, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Até aqui nós vamos ler um texto bem conhecido que vem a calhar com a proposta que nós estamos agora no mês de setembro, pensando e refletindo, unidos para revestir. Sabemos que a temática anual, é tempo de unir as nossas forças, e nós temos cada mês, dentro desse tema maior, também tratado pequenos temas e pequenas temáticas que certamente têm nos fortalecido, ampliado a nossa visão de reino de Deus, de palavra, e o que Deus espera de cada um de nós. Meus irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, e se você conhece um pouquinho de cultura cristã, um pouquinho de Bíblia e um pouquinho da vida desse autor, o apóstolo Paulo, você logo vai identificar que ele traz sim um clima bélico para a sua reflexão. Ele está falando de uma armadura, e é claro, essa armadura que ele fala é justamente aquela que nós conhecemos dos filmes romanos, do Império Romano. Paulo, ele escreve essa carta aos romanos quando ele está preso em Roma. E se ele está preso, ele está sendo guardado e vigiado por soldados, que o tempo inteiro estão ao seu lado ali com armaduras. Então, nós podemos já imaginar, Paulo olhando aquela armadura do Império Romano e fazendo aplicações de verdades espirituais para edificar a igreja que se encontrava em Éfeso. E é interessante que essa linguagem bélica é uma linguagem que nós vamos encontrar em várias passagens da palavra de Deus, nós vamos encontrar em vários registros dos pais da igreja, nós vamos encontrar em vários movimentos, inclusive de avivamento, ao decorrer da história da igreja, e chega até nós. Nós, brasileiros, que vivemos em Blumenau, ano 2019, quando eu falo brasileiro, eu estou falando de gente que muitas vezes não tem essa noção um pouco mais intensa a respeito de conflitos bélicos. Por mais que nós vemos em guerras ideológicas e tantos outros tipos de guerra, nós não estamos aqui vendo passar na rua São Paulo nenhum tanque de guerra, nós não vemos soldados vigiando a nossa entrada e saída, e isso, quem sabe, nos afasta um pouco dessa noção constante de guerra. Quem tem a oportunidade, de vez em quando, de ir para o Oriente, você vai ver que essa realidade é bem diferente. No Oriente, aonde você entra, onde você sai, em algumas cidades, o tempo inteiro você está vendo isso. Você está vendo metralhadora ao teu lado, você está vendo canhão do teu lado, você está vendo os exércitos ali marchando, uma vigilância constante. Por quê? Estão
o tempo inteiro em guerra. Algumas vezes, quando eu tive a oportunidade de ir em Israel, o Egito, a gente percebe isso, o monitoramento constante. Eles têm um file diferenciado para proteção. Muitas vezes você vai entrar numa loja, você tem que passar em detector de metal. Se você, quem sabe, vai entrar no saguão de um aeroporto, nem é lá dentro para fazer um voo no saguão, você já tem que passar tudo aquilo que você está usando, vestindo, em detector de metal. É uma realidade diferenciada. Por quê? Eles estão o tempo inteiro vivenciando essa realidade. Quando nós falamos, então, sobre isso, nós precisamos, aqui no Brasil, se esforçar um pouco para tentar entender um pouco melhor essa visão que o apóstolo Paulo está nos querendo trazer. Porque nós corremos um risco de, por não viver essa realidade, nós não entendermos também as aplicações espirituais que Paulo tenta compartilhar com a sua igreja. E muitas vezes nós nos tornamos negligentes. Nós nos tornamos dorminhocos, nós nos tornamos apáticos, nós cruzamos os braços muitas vezes para a realidade espiritual. E quem sabe você ainda não entendeu que a vida cristã não é um hotel de spa. Quem sabe você ainda não entendeu que a vida cristã é uma Disneylândia, é um Play Center, é um Beto Carreiro, que a vida cristã não é um resort. A vida cristã é guerra constante. E essa verdade precisa estar muito latente na sua alma, no seu coração, na sua mente, para que você esteja preparado. Para que você não venha negligenciar o preparo para a guerra, porque uma guerra sem preparo, uma luta sem preparo, pode ter certeza, a derrota vai acontecer. E nós vivemos em tempos onde aquilo que o olho vê, na sociedade da aparência, tem ganhado uma proporção gigantesca. E a gente vê uma geração de pessoas que cuidam muito do seu corpo. Isso é bom, não estou dizendo que é ruim. Que bom que você está mantendo essa barriga tanquinho, que bom que você está mantendo a pele maravilhosa e que está recebendo muita curtida nas suas redes sociais. Que bom. Não é feio ser bonito. Se você entendeu o trocadilho, né? Agora, nós não podemos esquecer que muito mais importante do que cuidar do nosso corpo, a gente precisa também estar fortalecidos. Oxalá que a sua alma tivesse esses músculos e essa barriga tanquinho. A gente precisa estar com a nossa alma preparada, com a nossa alma fortalecida, e não vivermos de uma maneira raquítica, não vivermos fragilizados nos campos de batalha que nós estamos entrando constantemente. Paulo, então, que viveu por uns 2, quem sabe até 3 anos ali na cidade de Éfeso, agora ele está anos depois preso em Roma e ele faz questão de escrever essa carta àquela igreja. E a carta a gente pode fazer aqui pelo menos 3 divisões. Primeira divisão, ele enfatiza o privilégio da igreja, o privilégio de ser cristão, o privilégio de poder cantar, né? Oh, impressionante o amor de Deus que me resgatou. Eu era a 100ª ovelha perdida e foi lá. Ele diz, celebre mesmo, porque isso é um privilégio. Agora, vocês precisam entender uma verdade. Todo privilégio vem acompanhado de responsabilidade. Fala para quem está do seu lado isso, todo privilégio vem acompanhado de responsabilidade. Ao mesmo tempo que Paulo inicia essa carta exaltando o privilégio, nós fomos resgatados por Deus, que coisa maravilhosa, ele começa já no capítulo 2 dizer, então, se você foi resgatado, é preciso honrar com os privilégios, e você tem responsabilidade. E ele começa jogando bem claro, olha, quem mentia não mente mais, viu? Quem roubava não roube mais. Você, mulher, que falava mal do marido, era insubmissa, rebelde, não seja mais assim. Você, marido, que estava aprontando, não mostrava amor pela sua esposa, você precisa amar ela com intensidade. Você que gosta de provocar e irritar seus filhos, não faz mais. Então ele vai pegando todas as categorias de uma maneira muito prática, dizendo, olha, o privilégio que vocês receberam em Cristo tem uma consequência prática. Exerçam esse privilégio manifestando as responsabilidades.
E ele finaliza então, e é o texto que nós lemos, ele finaliza essa carta dizendo: como que vocês vão conseguir então honrar esse compromisso? Como que vocês vão conseguir colocar em prática as responsabilidades que Deus está exigindo de vocês a partir do momento que se faz essa aliança e de que vocês foram resgatados pela graça? Então ele começa nesse texto que nós lemos. E verso 10, pode colocar até na tela o verso 10, ele vai dizer: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Por que ele está dizendo isso? Justamente porque fraqueza, moleza, fazer corpo mole não combina com quem deseja vencer as batalhas. E se eu perguntar aqui desse púlpito para vocês que estão me ouvindo nessa noite, quem deseja perder as batalhas espirituais, emocionais na vida? Ninguém vai se manifestar. Todos nós queremos vencer, todos nós queremos chegar aonde nós devemos chegar, todos nós queremos alcançar a salvação para a nossa vida, para a nossa família, todos nós queremos ser um instrumento poderoso na mão do Senhor, todos nós. Agora, por que uns conseguem e outros não? Uns estão se fortalecendo no Senhor e outros não. Uns estão colocando em prática as instruções que a palavra de Deus nos dá e outros não. Mas nós precisamos entender: não tem como fazer corpo mole se você deseja vencer as guerras, as batalhas. Quem sabe para nós que não vivemos nos conflitos bélicos aqui, de guerras políticas, para nós entendermos, essa geração que está vindo aí gosta muito de luta, né? Gosta muito de UFC, e boxe e tantas outras coisas, não estou falando contra isso, tá? Agora, você imagine querer enfrentar, quem é o melhor dos brasileiros aí do UFC? Cigano? Hã? Já foi? Enfim, Marreta, não sei quem é o Marreta, mas imagine você querer enfrentar o Marreta, só que você não treina, você não paga o preço, você não se esforça. Vai dar uma olhada como que é o dia a dia, para quem quer vencer dentro de um ringue, vai dar uma olhada como é que é. Tem um preço a pagar, tem disciplina, ele tem que estar ali honrando os compromissos, pagando o preço, se ele quer entrar lá e ficar de pé enquanto o adversário tomba. Então, nós olhando para isso aqui, Paulo já começa dizendo: então, finalmente, se fortaleçam no Senhor. Por quê? Entendam, o segredo de nós vencermos essas batalhas está no Senhor. Ele é a fonte que nos sustenta, Ele é a fonte que nos dá o dínamos, o poder, a dinâmica, a capacidade. Ou seja, não tem como vencer essas guerras se não estiver conectados com Deus. Não é a igreja que você frequenta, não é o pastor que você segue nas redes sociais, a força está no Senhor. Não é você usar a sua meia da sorte, o seu chaveirinho de pé de coelho, ou você comprar aquela Bíblia enorme pentecostal, botar debaixo do braço e domingo vir para a igreja. Não é isso. A força e a capacidade está no poder do Senhor. A Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas que acharam que podia fazer as mandingas que faziam no mundo no reino de Deus. Lucas, ele vai registrar em Atos 19, que tinha pessoas que estavam impressionados como Deus usava os apóstolos. E os filhos de Cefas, que eram 7, eles falaram: olha, você viu? Ele usa o nome do Senhor Jesus e os demônios são expelidos. Sabe aquele endemoniado que a gente conhece? Vamos lá, vamos chegar para ele e dizer: olha, em nome de Jesus que Paulo prega, saia. O demônio olhou para esses caras e diz: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, mas e vocês quem são? E vocês quem são? Tentaram usar o nome de Jesus que Paulo pregava, eles eram em 7, e aquele endemoniado deu uma surra neles, tirou a roupa deles, tiveram que fugir nu, envergonhados, porque acharam que no reino de Deus podia aplicar mandinga, achismo, superstição, e isso não funciona. É vida com Deus que nos capacita. Então, nós precisamos beber dessa fonte e estar aliançados com o Senhor. O verso 11, daí ele começa então dizendo: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você precisa ter isso bem claro no seu coração e na sua mente. O diabo irá armar ciladas para te pegar.
Voltando ao exemplo lá do UFC, no ringue. Além desses lutadores treinarem, eles estão o tempo todo estudando o próximo adversário, estudando o inimigo. Eles gastam horas ali observando, pegam todas as lutas dele e vejam como ele faz isso, como ele faz aquilo, começam a conhecer o adversário. E essa é uma realidade que nós também precisamos ter. Por quê? Pedro, ele vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, que nós precisamos estar alerta e vigiar. O diabo, o inimigo nosso, anda ao derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Jesus, fazendo uma comparação entre ele, o bom pastor, e o ladrão que vai tentar roubar, e nós podemos aplicar certamente ao diabo, ele vai dizer: o ladrão ele vem, senão para roubar, matar e destruir. Então você precisa entender que o nosso adversário, há 2000 anos, já tentou comprometer o plano perfeito de Deus, fazendo com que Jesus não fosse para a cruz. Jesus foi, a porta se abriu, nós entramos, mas ele continua atacando a sua igreja e chega até nós, tentando fazer com que nós venhamos nos perecer, cair, porque o diabo vem para fazer isso, matar, roubar e destruir. E algumas pessoas, quem sabe, não acreditam no poder do diabo, nas artimanhas do diabo, ou alguns, como tem aí alguns já, infelizmente, falsos pregadores no YouTube, dizendo que o diabo nem existe, que demônios nem existem. Você pode não querer acreditar no diabo, mas ele acredita em você, e se você vacilar, ele vai te destruir. É assim que funciona. Então nós precisamos conhecer as sutilezas e as ciladas do nosso adversário, que tenta o tempo inteiro nos confundir. E o texto deixa bem claro, ele vai armar cilada. Cilada não é algo que você vê claramente, cilada não é o diabo aparecendo para você de chifre, de cauda vermelha, como mostra Hollywood, não. Ele sutilmente vai armar ciladas para te derrubar. E se você não estiver atento, você cai. Semana passada, com um pastor, eu chorei com uma pessoa, que era nossa aqui. E a confissão dele era: pastor, eu não imaginava que no meu primeiro ano de casado, nós enfrentaríamos o adultério. Mas então foi algo repentino? Não foi algo repentino, foi cilada. Ele se entristeceu com algumas coisas da igreja, com alguns irmãos, não vou mais. O amigo chamou para ir de novo para os barzinhos, tomar cerveja, e foi. Não recebe a fonte de poder, abre o coração para fontes perversas. E numa dessas, saindo do barzinho, encontrou umas moças bonitas, que deram bola para ele, que andava de carrão, e você sabe o que isso resultou. Daí está ali. Depois que caiu na cilada, o remorso, o arrependimento, mas começa a enxergar que o diabo veio minando, já há muito tempo. É uma palavra, é um olhar, é um WhatsApp, é uma curtida, é uma coisa aparentemente pequena, que vai comprometendo a tua ligação e a cilada está arquitetada. Esses dias, alguém me mandou desses videozinhos aí de internet, Eu gosto muito dessa questão de animais, e era como que eles pegavam javalis selvagens. A paciência dos caçadores. Eles colocavam alimentos durante um dia naquele lugar. Os javali iam lá e comiam. Segundo dia, os javali iam lá e comiam. Terceiro dia. No terceiro dia, eles colocavam um lado de uma grade, no meio de árvores. Mais 3 dias, só um lado da grade. Os javalis iam, comiam. Passou 3 dias, os javalis se acostumaram com aquela grade. A segunda parte da grade. Os javalis entram, comem. Passa 3 dias, a terceira parte. E eles vão cercando aquele local. E depois de dias,
os javalis não percebem, eles estão já no meio, e quando eles estão ali se alimentando, eles finalmente fecham a última grade, não tem mais como escapar, não tem para onde fugir. É desse jeito que o adversário vai minando, tentando comprometer a sua vida espiritual, a sua fé, o seu casamento, a sua vida profissional, e quando você menos espera, você cai. O verso 11 então diz: vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o verso 13 diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, está bem claro, o texto está bem claro e direto. Só consegue vencer, superar as astutas ciladas do diabo quem veste a armadura de Deus. Não tem outro meio. E o texto deixa bem claro: vai ter dia mau, vai ter cilada, vai ter ataque contra você. Não seja ingênuo, vai ter. O próprio Jesus, enquanto esteve aqui, disse: no mundo tereis aflições. Mas claro, não desanime, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós precisamos entender que Paulo não foi apenas porque ele estava vendo um soldado que ele teve essa ideia. Ali ele estava sendo inspirado por Deus. E ele começa a perceber que todos os acessórios daquela armadura dos soldados romanos tinham uma importância muito significativa. Nada daquilo ali poderia ser negligenciado. E daí então ele começa a falar dessa armadura, e aqui eu caminho para o final, para a gente orar e ir abençoado para a nossa casa, mas com alerta sobre vigilância. E ele começa então dizendo sobre um cinto da verdade, que precisa estar também na nossa armadura. Esse cinto não era tão diferente do cinto que nós usamos hoje, para dar firmeza à nossa roupa. Aquele cinto, claro, além de dar firmeza à roupa do soldado, também era onde colocava-se ali a espada para descansar, era onde se prendia um cantil. Para as viagens tinha que ter água, era onde se prendia um cantil, o cinto da verdade. E essa palavra precisa ficar impregnada na tua mente e no coração, porque você não pode e não vai conseguir vencer as ciladas do diabo se a verdade não fizer parte da sua vida e da sua caminhada. Vou repetir, você não vai conseguir vencer as ciladas do diabo se a verdade não fizer parte da sua vida. Ou seja, fuja de tudo aquilo que é engano e mentira. Você sabe que a mentira tem um pai. O diabo é o pai da mentira. Desde lá de trás, na primeira constituição do povo de Israel, sob a liderança de Moisés, Deus dá os 10 mandamentos. Um é bem claro: não darás falso testemunho. Não darás falso testemunho. A gente tem muitos exemplos do perigo que a mentira é, inclusive naqueles que são escolhidos por Deus para uma missão. Está lá Geazi, auxiliar do profeta Eliseu. Mente para Naamã, depois que Naamã é curado, dizendo que, olha, Eliseu se arrependeu, ele precisa de algumas coisas, porque chegou ali dois outros profetas, e ele sai ali com os bens, mas aquela mentira faz com que a maldição e toda a doença que estava sobre Naamã cai sobre ele. A mentira, o engano, sempre vai trazer consequências negativas. Não tem como você viver em pecado de mentira, em engano, não praticando a verdade e achar que a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Uma hora a casa vai cair. Pastor, eu tenho guardado a minha língua. E eu pergunto, você tem guardado os teus dedos? Os seus dedos? Os seus dedos no teclado, os seus dedos no touchscreen da tela do seu celular, no compartilhamento de tanta besteira que tem aí na internet hoje. O mundo vive uma onda de fake news. O exemplo aí das últimas semanas, dos incêndios na Amazonas, onde tem até girafa e elefante. Pois é, e tem um monte de gente compartilhando isso. Agora, esse nome é muito bonito, fake news. A gente pega palavras em inglês para tentar diminuir o impacto disso.
fake news, falsas notícias, notícias mentirosas. Ou seja, mentira é pecado, mesmo no mundo virtual. O que você está dizendo, pastor Lediel? Eu estou dizendo que você pode estar perdendo um importante acessório da tua proteção espiritual pela vida digital impensável e ignorante que você tem vivido. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque diante de Deus, a mentira virtual é tão pecaminosa quanto a mentira real. Você está literalmente pegando o cinto da verdade e está jogando fora. Deixa eu correr aqui. Couraça da justiça. É interessante que aquela couraça, ela protegia os órgãos vitais do soldado, que era onde, quem não estava com a couraça, o primeiro lugar que ia ser acertado era ali, uma espada, uma lança, ia direto no coração. Então, tinha aquela couraça para proteger. Essa couraça era algo de extrema importância, mas a palavra que nós precisamos reter é justiça. Ou seja, quer se proteger contra o mal, tenha uma conduta justa na sua caminhada, na sua vida. Uma conduta justa no teu trabalho. Uma conduta justa com a sua vida financeira. Portanto, na prática, se você, há 10, há 15, há 20, há 30 anos atrás, prometeu amar esse homem, amar essa mulher, até que a morte o separe, seja justo com a tua palavra. Seja justo, honre isso. Se você é do tipo que deixa o outro cônjuge levar o casamento sozinho, você não está sendo justo. Se você quer colocar a responsabilidade dos filhos só na costa dele ou dela, você não está sendo justo. Jovem adolescente que mora com o papai e com a mamãe, você é do tipo que ainda está acordando 11 horas da noite? Fica até a madrugada assistindo série, Netflix, jogando videogame, não tem compromisso nenhum com aquela casa? Eu pergunto para você, isso é justo? É justo? Você está tirando a couraça da justiça. Cedo ou tarde, uma lança vai te atravessar. Não vacila no mundo espiritual. Ei, você adulto, que tem pais idosos, você está sendo justo com o cuidado dele, cuidado dela? Você está sendo justo e retribuindo tudo que eles já fizeram por você? Eu vou parar por aqui, para não apanhar no final do culto. Mas nós precisamos entender essas verdades. A palavra fala o que vai dar a proteção que nós precisamos. Depois ele vai dizer, pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, nós precisamos entender que Deus nos chama para ser pacificadores, agentes da paz. Como assim você vê uma confusão, você quer jogar mais lenha na fogueira? Como assim você sabe que os cunhados estão brigados e você fica ainda mandando no WhatsApp coisa para um e para o outro? Como assim? Como assim? Faz anos que você está brigado com alguém e não toma decisão. É interessante que Paulo ele estava ali olhando os soldados e falando então das sandálias da paz. Todos os historiadores eles encontraram várias sandálias do Império Romano, que embaixo na sola tinha garras, tipo essas chuteiras que nós temos hoje, jogador de futebol de campo, garras, para dar mais pressão. E o que isso tem a ver com os soldados romanos? Tem tudo a ver, porque os soldados romanos eles revolucionaram a arte da guerra. O pessoal pensava que eles iriam atacar no dia X, 2 dias antes eles já estavam lá, pegando o povo desprevenido, por causa das sandálias preparadas deles para andar naqueles territórios. As garras davam impulsão. E o que Paulo, eu entendo, né? Isso, o que Paulo está querendo dizer com isso? Ei, você precisa se antecipar como agente da paz. Ou seja, alguém brigou contigo, alguém falou mal de você, alguém está tentando te destruir, seja você a dar o primeiro passo para que a reconciliação aconteça. Você.
Nessa semana alguém chegava ali no meu gabinete: pastor, eu já passei dos 15 anos que eu estou casado, e é o segundo casamento dele, o segundo casamento dela, 15 anos. E nesses 15 anos eu tenho vivido um inferno com a minha enteada. Já é uma mulher, já casou, mas não aceita que eu casei com o pai dela. Nós vivemos em guerra. Daí eu falei: você já teve uma conversa com ela, um diálogo com ela? Não, então você vai fazer o seguinte: você vai preparar um jantar. E você não vai fazer coisa meia boca, você vai fazer o melhor. Você vai ornamentar a mesa como você estivesse recebendo a sua melhor amiga. Faz isso. E ela disse que ia fazer. Mas é isso que nós precisamos fazer e reagir dessa maneira. Propagadores e agentes da paz. Você está ali, protegendo as solas dos seus pés espirituais e se guardando para que o mal não consiga te destruir. Depois vai falar do escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E esse escudo não é aquele que você vê, quem sabe, em filme de gladiadores, né? Em forma circular, uma coisa pequena. Não. Os escudos do exército romano eram de 1,20 m de altura, quadradão, onde eles faziam aquela proteção tartaruga para atacar os inimigos. O que Paulo ele está falando? Ele está dizendo que esse escudo, que é a fé que vocês têm, crer naquilo que Deus tem para a vida de vocês, é o que vai proteger e blindar vocês de todas as setas malignas, porque o diabo vai atirar muita flecha sobre vocês. Na prática, podemos aqui falar de algumas coisas que têm destruído o potencial do povo de Deus em agir e reagir contra o mal. Sentimentos de inferioridade dentro da igreja. Pessoas se esquecendo que Cristo já morreu por elas, que Deus enviou o seu Filho único para morrer e mostrar o quanto você tem valor. A palavra de Deus vai nos dizer, em Efésios 2:4, que Deus é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, Ele nos amou e deu a vida em Cristo por nós. Como que você permite que essas setas tenham entrado no teu coração em formas de palavras negativas, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você não pode? Para com isso. Como que você permite que atitudes erradas lá do passado que você praticou ainda estão aí aprisionando a sua mente, e o diabo ainda gritando em voz audível para a sua alma que você não merece, que você não é digno, que você é culpado, que você nunca vai ser aceito, sendo que a palavra já nos diz, o apóstolo Paulo em Romanos 8:33, ele vai dizer: quem vos fará acusação alguma se vocês são escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu por vocês e mais, ressuscitou e está à destra de Deus intercedendo por vós. Esse escudo precisa fazer parte da nossa vida, e esse escudo é a nossa fé, crendo que realmente as palavras que Deus já declarou sobre nós são verdades, e não podemos permitir que o adversário roube isso da nossa vida. Ele vai falar então do capacete da salvação. A proteção para a cabeça dos soldados era geralmente de bronze, algumas vezes com partes de couro. E o que ele estava ali querendo dizer, o apóstolo Paulo? Ele fala que esse capacete que protege um dos órgãos mais importantes, né, que é a nossa cabeça, a proteção da cabeça. Os adversários sempre tentavam atacar a cabeça. Um bom escudo, que é a nossa salvação, ele vai trazer uma proteção, e ele fala de nós termos essa consciência de que nós somos salvos em Cristo, algo que o inferno já não tem mais. Não há chance para demônios, não há chance para o diabo. Nós somos privilegiados e fomos escolhidos por Deus para viver essa salvação, e a gente precisa caminhar nesta vida com isso latejando na nossa alma sempre, entendendo que nós fomos escolhidos por Deus para esse tempo. E por fim ele vai dizer de uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não tem como vencer esta batalha se você também não tem esse importante instrumento de defesa e ataque, que é a palavra de Deus. E quando eu falo disso, não tem um outro caminho senão a gente estudar, mergulhar e conhecer essas verdades para a nossa vida. Jesus deixou um grande exemplo registrado em Mateus 4 e Lucas 4, dele na tentação no deserto. O adversário vai tentar comprometer a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus,
façam com que essas pedras se transformem em pão. E daí o Senhor vai dizer, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordens para te socorrer. Então Jesus, ele novamente vem dizendo, mas também a palavra está escrito que você não deve colocar em prova o Senhor teu Deus. Por fim o adversário vem com uma outra proposta, dizendo, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos. Então, retira-te, Satanás, disse Jesus, pois está escrito, adore o Senhor teu Deus, e só a Ele preste culto. Palavra, a gente precisa voltar à palavra, amar a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra, ter a palavra no nosso coração. E por fim, então, Paulo finaliza no verso 18, dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões. Verso 18. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que bom que você, quando foi atacado naquela área, você estava em oração. Que bom. Mas você precisa continuar orando, porque o teu adversário não vai cruzar os braços. Não, pastor, mas o meu filho agora casou e agora ele está acertando na vida. Pois é, as setas vão continuar sobre ele. Não, mas eu já estou com 30 anos de casado. Não tem problema. As setas vão tentar ainda vir sobre você para destruir o teu casamento. Você precisa se guardar, você precisa se proteger. E a oração é extremamente importante para manter a conexão com o general. É preciso estar com a armadura, mas é a oração que faz essa ligação. E o texto deixa bem claro, é em todo tempo. Não dá de negligenciar. Nós estamos em guerra. Não dá para abaixar a guarda. Não dá, escute isso, não dá para passar um dia sem meditarmos na palavra, estarmos em conexão com os céus na oração. Não dá. Não dá para um dia você agir de maneira injusta. Não dá. Não dá para você perder a fé. É tudo que você tem. Vigiai. Esteja atento, porque o nosso adversário continua como leão, rugindo ao nosso redor, procurando quem possa tragar. O que eu devo fazer, pastor Lediel? Tiago, ele vai nos lembrar que nós precisamos nos submeter a Deus, a palavra de Deus, resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós. Se coloque em pé nessa noite. Você chegou aqui, não sei que tipo de palavra você queria ouvir, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu sei que não é por acaso. É um alerta. É um alerta. Ei, é melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado. Confesse a tentação, que vai ter pessoas capacitadas que vão te orientar. É melhor você começar a enxergar com os olhos espirituais o que está te rodeando, as propostas do adversário, antes que isso venha e te destrua. Mas pastor, Deus não é aquele que nos dá uma nova chance? Sim. Deus não restaura a nossa vida? Deus restaura, e se você cair, eu creio que Deus vai te fazer levantar. Mas para que sofrer? Para que perder 4 anos de atraso numa vida que Deus já tinha decretado de bênção e vitória para você? Para quê? Para quê? Você acha que o que nós estamos falando aqui, desses ataques infernais, que vai te levar a pecar, você acha que isso não tem uma consequência? Tem consequência. Por mais que Deus perdoe, Deus te restaura, mas sofrimentos vão ser causados. Muitas vezes, pessoas que você ama vão se perder no meio da caminhada por causa disso. Não dá para vacilar. A voz do Espírito Santo hoje traz-nos para essa consciência de alerta e vigilância. E o próprio Jesus, nas suas últimas instruções aos discípulos, ele vai dizer isso: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigilância e oração andam junto. Quanto mais você ora,
mais antenado você fica, mais vigilante você está. Quanto mais vigilante você está, mais você sabe que precisa orar para vencer as tentações do dia a dia. Feche os seus olhos. Nós vamos orar com o pastor Aguiar. Pai, em nome de Jesus, nós nos apropriamos dessa palavra. Nós nos apropriamos, Deus, dessa armadura. Se porventura, Deus, algum coração esta noite adentrou aqui displicente, desatencioso, invigilante, que o teu Espírito desperte agora em nome de Jesus. Renova as forças desta casa, deste homem, desta mulher. Renova, Senhor, as forças desta igreja diante desta batalha espiritual. Ó Deus, que possamos nos apropriar de cada peça dessa armadura. Deus, que haja livramento de morte espiritual sobre nós, que haja livramento de derrotas nossa nesta guerra. Em nome de Jesus, nós nos posicionamos em Cristo diante desse enfrentamento. Que haja lucidez no nosso entendimento, que haja sensibilidade, que haja discernimento em todos nós, diante do nosso papel, da nossa responsabilidade e da nossa vigilância diante de tudo isso. Pai, nós te agradecemos, porque essa armadura está ao nosso alcance. Bendito seja o nome do Senhor. Que esta casa, este casamento, esta família, este irmão e essa irmã viva a plenitude dessa capacitação espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus.